seguinte, porque isso é uma das coisas que os editores costumam se preocupar para o leitor não chegar na banca ou na comic shop e falar: é o mesmo número. ah, já comprei essa, já fiz isso. Então, uma você tem, né, um ângulo bem aberto, no outro você tem um preto e branco, no outro você tem um close, né? Tem isso, né? Tem essa questão. Nessa época eu tinha conhecido esse colorista fantástico chamado Hermes Tadeu, que ele aí convencia a Marvel a me deixar colorir todas as minhas capas, né? Ele era realmente fantástico. Eu tive sorte de encontrar ele, brasileiro. E aí a gente chega nessa edição. Então, essa edição é especial, né, para mim, por uma das coisas por conta do colorista também. Primeiro que eu acho, no meu gosto, eu acho a edição perfeita, assim, das que eu fiz, porque ela é contida numa história só, naquela continuada e tal. E depois, tecnicamente, eu achei que ficou perfeito. Eu pude usar muito, a narrativa ficou muito boa, pude usar tudo que é truque de sombra, enfim, câmera, tudo que dava para usar na minha manga de truques. E por conta de Hermes Tadeu também colorindo. Eu tinha finalmente convencido a Marvel a deixarem colorir os interiores também. E foi o primeiro número que a gente ia fazer totalmente de capa rápida juntos, só que antes de terminar a última página, ele foi assassinado aqui em São Paulo. Foi um assalto, estava sendo assassinado, foi muito traumático isso. E ele não terminou a última página. E a última página é justamente um Bruce Banner no vagão, pronto para ir embora da cidade que ele estava, e um cartaz antigo que tinha dessas companhias ferroviárias, que era dizendo: aproveita a vista, chegar lá é metade da viagem, que é uma analogia para a vida, né? Então, assim, tudo isso, juntando a coincidência da capa de seu Hulk aparentemente morto, aí deixou uma ligação emocional comigo, assim, que tornou ela favorita também por causa disso, não só pela parte técnica. Aquela estreia desse banner do Marvel Knights, isso empurrou o seu desenho para baixo, né? É um maldito código de barra assassino. Hoje no digital, as edições digitais não tem mais, né? É uma beleza. Mas a gente vê que corta, né, o pouco, e aí você fala: ah, mas se tivesse, não, mas aí você ia entrar na cara do Hulk, né? Então, você leva isso em consideração, essa questão do trade press, né, quando você está fazendo? Quando eu sei, mas como eu não sabia... Isso foi surpresa, isso foi o primeiro número, né? Quando eu sei, eu levo em consideração, assim, revoltado, mas eu levo. mas então... E nessa questão das capas, por exemplo, você apresenta, você falou que você apresenta, hoje você apresenta um e tal, mas você faz a capa durante a história, depois, você faz antes por causa do solicitation? Geralmente é antes por conta disso, porque eles têm que colocar no catálogo meses antes. Antigamente era 4 meses antes. Aí... antes mesmo de desenhar a história. Eles me mandam uma sinopse da história, aí eu apresento algum layout, aí eles escolhem a gente escolhe o pior, mas eu preciso fazer. Isso porque, por exemplo, nos Estados Unidos, o que acontece é que as comic shops, elas encomendam, elas compram as revistas, não é em consignação, então elas compram, então elas têm que anunciar para os leitores, terem, eu quero 1, 2, 3, e aí as editoras, elas sabem quantas elas têm que produzir, né, para botar. Isso. E aí, quando a gente entra na história, a página mais importante da história é essa, que é o roteiro. Verdade, Isso aí, o roteiro eu faço assim, eu leio a primeira história todinha no roteiro para eu sentir a história, né? Eu saber se eu gosto ou não, se eu vou ter raiva durante 20 páginas ou se eu vou me inspirar, né? E Bruce Jones, eu fiquei louco, assim, impressionante como ele é bom. Que era o que você já fazia antes, né? Ele era uma fase... A vantagem de trabalhar com Bruce Jones é porque ele desenha também. Então ele já escreve como desenhista. Então tudo que ele escreve, as descrições que ele faz, é perfeito. Você não precisa mudar nada, não precisa acrescentar nenhum quadrinho, porque acontece muito disso.
E o cara escreveu um quadrinho, o cara assim, quadrinho 1, o cara sai do carro, fecha a porta, olha pro lado e sai andando. É um desenho animado, né? Aí lá vai você lutar mais 3 quadrinhos para poder funcionar a coisa, mas não Bruce Jones, é perfeito. Eu vou chamar a atenção para uma coisa aqui, por exemplo. Ele coloca as costas do banner com as mãos assim e tal, e aí segura esse ângulo, né? Mantém esse ângulo, né? Ele dá essa direção de coisas. Mas uma coisa que a gente não tem aqui, isso aqui é a página, o spread de abertura, né? Uma das coisas que a gente não tem aqui é essa história do título. Ele não diz o que você que resolveu fazer. Eu acho que ele nem disse que era página dupla, né? Acho que era 2 páginas separadas. Sim. Porque eu adoro página dupla. Parece cinemascope, assim, né? Você tá vendo uma... Então, aí é a influência de Will Eisner, né? Aquelas aberturas de espírito que ele sempre mudava o tipo de letra e tal. E uma saudade que eu tinha de gibi quando você tinha os créditos tudo integrado na história. Hoje em dia na DC é uma parte separada e tal. Essa eu não botei aqui os créditos porque é a página ímpar. Tem metade das páginas é de crédito e a outra metade é um anúncio de skate. Foi uma fase dureza. Tá? Se eu pudesse, eu fazia todas as onomatopeias também. Eu fiz isso muito na época da Mulher Maravilha, mas só toma um tempo danado. Aí pronto, essa coisa de tudo isso é do Will Eisner, né? A chuva, a água aqui, ó, a água se transforma num quadrinho, aqui também. Isso é Will Eisner puro. Will Eisner dá aula de gráfica, né, e de narrativa. Olha aqui a coisa do segura o ângulo, né? Tem ele de costas, a moça está pedindo um negócio, tem um cara olhando misteriosamente. Segura o ângulo, mantém o ângulo. Esses ângulos aqui, tudo segurado e tal. E com ele funciona, porque às vezes o escritor diz uma orientação dessa, só que tem detalhes que não vai aparecer, então eu vou ter que sair e encontrar outra solução. Mas Bruce Jones era perfeito, assim. Aí ele pensa muito como cinema também, não só, então assim... Descrição, né? O suspense vai se criando e tal, e você acompanhando as coisas se mexendo. Maravilhoso. Que eu usei como modelo, né? Como modelo para Bruce. Essa história, para as pessoas terem uma ideia, ela é meio isso. É quase um seriado antigo do Hulk, né? Ele chega numa cidade, tem uma aventura e depois vai. Ele queria fazer uma homenagem mesmo. E aí, no caso, ele encontra esse sujeito misterioso que fala umas coisas para ele de futuro, de passado e tal. E a história desenrola, a gente não vai dar spoiler de uma coisa que foi feita em 2004, porque vocês vão todos comprar para ler. Enfim. Né? Mas uma das coisas que eu gosto é justamente isso, é a cinematografia da história inteira. Né? Não é só cena de ação, explosão. Eu não brinco com o design da página, nenhum aquele design criativo, não. É um quadrinho atrás do outro, formando um suspense, mudança de câmera, não tem aqueles ângulos super exagerados, que é útil em algum momento, mas tem horas que você tem que se manter o básico para prender a atenção da pessoa, você tem que guiar o leitor para o que está acontecendo. Você pode de repente mudar, mas para dar aquela sacudida. Então tudo é pensado nessa história, é uma das coisas que eu gostei. Você falou dos escolhas minhas, isso era influência acho que de Brian Hitch. Eu sou influenciado o tempo todo. Eu fico com inveja, aí eu tento fazer alguma coisa também assim. Que é uma coisa bacana, mas ao mesmo tempo você tem que ter cuidado para também não ficar o preto com o preto. Tem que saber como jogar isso. E essa coisa de ter um anúncio na página da direita, você sabe disso? Não. Você vai fazendo sempre pensando em spread, em página dupla, e aí os caras de vez em quando te dão um teto. Não tenho a menor ideia do que está acontecendo. Eu estou me elogiando, eu sou o máximo.
Eu tô falando como se não fosse eu. Não, era mais Deodato de 2004. Não era uma aposta que eu sou. Mas, ó, é a clássica tomada dos caras tomando um cafezinho e tal. Aí você tem que ser um pouco criativo para não ficar repetido usando. Mas você também não pode ser muito louco, né? De sair botando lá em cima e atrás. Então, detalhezinho, puxa a câmera aqui para baixo. Tem que se colocar de uma maneira que mostre o que está acontecendo por trás. Você tem que escolher um ângulo que dê para mostrar tudo que está acontecendo, fique bom e ainda caiba balões ou não cabelos balões. Então, eu gosto muito desse tipo porque dá menos trabalho para desenhar. Dessa composição. É uma daquelas soluções de Hollywood, né? Eles fez um negócio que é clássico, né? 23 soluções de quadrinhos que todo mundo usa. Essa é uma delas. E aí, nome de anúncio. Esse aqui é o roteiro. Não, sim, mas é porque tinha hoje. Entendi. Aí quando entra anúncio, em vez de ficar mostrando uma coisa qualquer, porque aí tinha um anúncio de, sei lá, Isso aqui eu não vejo há 20, 30 anos, né? Eu não vejo esse roteiro. Poxa, era assim, né? Aqui a gente tem, quer dizer, quase um grid de 9 quadros, né? Que você quebra aqui para. É quase um Watchmen. E aí você tem essa junção, né? Que você podia não ter quebrado aqui, mas você falou não. Porque, por exemplo, aqui quebrou para mostrar os dois caras e as pernas chegando dos policiais. Eu acho interessante aqui porque dá a impressão que é a câmera mexendo, assim. Se você dividir no meio, dá a impressão que a câmera mexeu e passou só para cá. Eu acho bacana essa sensação que dá. Porque a gente não vê, né? Isso é uma decisão tua, né? A gente não vê essa indicação aqui. Aqui no caso, esse anúncio, ele até não foi ruim, porque aqui nesse momento o personagem diz que está com câncer. E aí então tem uma pausa dramática e você vem de chiclete. E aí depois você pula para outra página. Você vê que, por exemplo, aqui em vez de botar o roteiro, eu botei a página com os balões para te perguntar isso. Você sabe a quantidade de texto que vai entrar, que está no roteiro, mas você não desenha os balões, você abre clareiras para isso. Você não está desenhando só contando a ação, você tem que considerar. Eu confio que está meio lógico assim, né? Pela lógica, imagino que o cara vai colocar o letramento, vai saber que vai dar para colocar. Imagino assim, nessa época eu ainda fazia layout de interiores. Aí no layout eu já colocava mais ou menos quando eu queria os balões, já para não ter surpresa. Depois eu parei de fazer interiores porque teve uma época que atrasou uma revista bem muito, não com minha casa, que eu nunca atraso. E aí eu peguei e perguntei ao meu editor, posso fazer as páginas diretas sem layout de interiores para a gente ganhar tempo? Pode, nunca mais fiz, né? Aproveitei e nunca mais. A questão é essa, comunicação. Porque não precisa, porque já vai perfeito, ninguém precisa ver o layout. E se o colaborador é um cara com uma parceria com quem você já está tendo, tanto você está falando do João Canola, né? Que no caso, é o colorista que você está trabalhando agora. Então, o João Canola é muito bom, ele é bem esforçado. Ele vai. Os balões, a gente vê que também, né, tem uma consideração, você fala, olha, que o primeiro quadro tem texto pra caramba, então. Mas, assim, obviamente, eu também, quando eu pressionei aqui, eu devia ter dado mais espaço, até não interessante. Ali deu certo. Eu faço meio no olhômetro, no cálculo, tem um cálculo exato. Mas aqui, claramente, eu devia ter deixado mais espaço, devia ter aí. Tome anúncio na página da direita, porque também isso, você quebra um negócio que você tem que consertar, né, para virada de página. Eu estou olhando as páginas e me lembrando das páginas. Uau, você não se preparou para isso? Não. Eu tenho medo para se preparar. Então, aí finalmente a ação, né? Mas a história ela é tão bem estruturada, o suspense é tão bom assim, que eu fico até com pena de fazer assim, não, vamos voltar para o suspense. Bruce Jones é muito bom nisso, em construir o suspense, quando vem a ação. A série toda do Hulk é baseada nisso, assim. Quando ele aparece, o Hulk é para arrasar, assim, você já teve 2, 3 números sem ele aparecer.
Mas é bom, é espionagem pura, é fantástico. Que também é um pouco aquela história do seriado antigo, né? Que era isso, ele chegava, quando aparecia, aí porque os efeitos especiais não eram assim, né? Você tinha que aparecer 2 vezes, no meio do episódio e no final do episódio. Né? E o que eu gosto é isso, né? Olha, quadro grande e tem o scrunch, né? Tem a direção da onomatopeia que depois o letrerista vai colocar, mas te ajuda a criar uma cena que te faça na época da Mulher Maravilha eu não confiava no letrista, eu tinha que botar meu próprio e eu gostava porque fazia parte da arte também. Eu acho legal demais isso, mas o tempo aí a pessoa tem que escolher, tem que confiar nos outros. Então, a perseguição de carro eu adoro, mas aí foi um pouquinho mais. Então, eu gosto desses quadros, de vez em quando no meio da ação você tem que dar uma afastada para mostrar o que está acontecendo, né? Não tem que mostrar o cenário todo, onde é que está cada personagem, aí pronto, depois você pode voltar aos detalhezinhos. Eu acabei de me tocar que. Sim, tá rolando aqui. Isso é bacana também, né? Ele vai apontar e depois close na arma disparando. Eu não botei aqui, mas no roteiro original não tem isso. Então, de novo, isso é você achando que o que devia ter. Eu nem lembrava, mas. Alguém tinha que se preparar para isso. Você estava ocupado, sendo homenageado. Mas é legal. O bom de quando você combina com o escritor é quando ele dizia que eu já sabia o que ele queria. Assim, vou trabalhar com o que tu já sabe o que eu queria. É exato como se a gente estivesse comunicando mentalmente, porque tu faz exatamente o que eu estava pensando. E com o letrerista você chega a conversar quando você conversa com o colorista, ou é uma etapa muito mais à frente? Eu nunca comecei com a agentagem. Tô brincando. Não, o colorista, o letrista é realmente pobrezinho. O colorista ele já sofre porque ele já. Quando todo mundo atrasa, aí pronto, você tem 5 dias para colorir isso aqui. E o letrista sentando. Depois que você termina a arte, ela é mandada por 2 ao mesmo tempo, né? De certa forma. Às vezes o letrista ele faz antes das coisas, mas porque algumas vezes precisa também da cor em algum letreiramento. Então, infelizmente, nunca tive muita conversa com o letrista, não. Aqui tem até palavrão, né? Onde é que tem palavrão? Olha como ele era educado. E aí, e efeitos visuais? Slam. Eu adoro cena quando dá pra botar persiana, porque isso é puro. Eisner é puro. Total, muito diferente, né? Eisner e gente Teranco. Também, né? Claro. Aí é bacana esse detalhe, depois afasta um pouquinho para mostrar o gestual dele, vai afastando a câmera, afastando. A cinematografia é fantástico brincar com isso. E aqui a gente tem um trabalho de cor maravilhoso, porque ajuda a criar o clima e a identificar. Porque, por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar, né? Aqui você vê que é um outro momento, a cor ela tem que mudar para indicar que é uma outra situação, né? Foi em outro lugar, é um outro lugar. Isso, exatamente. E aí aqui eu voltei de novo, tinha um anúncio, eu voltei com os colões, que aqui você tem diálogo pra Bedel. E parece que eu não contava com eles. Eles atrapalham tudo aqui. Aqui eu achei que dava, né? Até que deu. Não deu, você só. Mas aí ao mesmo tempo é isso, você tem que criar. Isso eu ia afirmar, mas eu vou perguntar. Você cria umas áreas que você sabe que vão ser cobertas, mas você não vai meter um chapado. Não, assim, eu gosto de sofrer, então eu gosto de preencher tudo. Mas eu adoro isso. Eu vou desenhar, vou botar o cara para colorir, e no final vai vir um elipse em cima e vai tapar. Porque eu gosto. Assim, eu adoro esses quadros, muito quadros, assim. Eu odeio e adoro ao mesmo tempo. Dá mais trabalho, que é mais gente, mais detalhe. Cada quadro eu trabalho como se fosse uma capa, assim, do meu. Mas isso cria uma cinematografia incrível, assim, é como Hitchcock, né? Foca um detalhe, outro detalhe. Esses são os cortes que você faz na edição do filme.
Quando você, por exemplo, está desenhando essa página, que é dentro de um quarto de hospital, você desenha, você vai desenhando, se preocupando exatamente com, digamos assim, arquitetura, tipo uma planta baixa, aqui vai ser a cama, aqui vai ser um aparelho. Eu começo assim, eu leio o roteiro todinho, aí eu vou, enquanto eu leio o primeiro inteiro, depois eu vou vendo cada página de novo, aí eu vou criando uns thumbnails, uns desenhos da página, já com quantidade de quadrinhos de cada uma, e mais ou menos como eu quero cada personagem lá, tá? Depois, quando eu boto no layout grande, aí é que eu vou localizando cada coisa. Mas eu tenho eu construo na minha cabeça a visão de onde está acontecendo. Hoje não é mais na minha cabeça, hoje eu uso aquele Google Sketch. Eu crio o cenário ali, aí pronto, já está todo pronto. Roda e usa como base. Como referência. Muito antes da minha carreira, eu odiava fazer cenário, assim, eu achava trabalho e tal. Como eu sou cria de Neil Adams, eu dava mais atenção à anatomia, o personagem em primeiro lugar, inclusive primeiro mesmo, né, a mão lá na frente, tal, e escondendo o cenário, pode aparecer o cenário. Mas depois eu aprendi a ver o cenário como um personagem a mais. Então eu sinto aquele prazer de desenhar o cenário. Você aqui é uma sarna, né? Deixa eu fazer uma coisa que a câmera vem debaixo da escada de incêndio. Porque eu sempre penso como cinema. Como é que eu ia gostar de ver isso assim, assistindo um filme, ver um cara subindo assim e tal. E uma das coisas do cenário que me fez gostar também é que eu penso assim, como aí quem vai entender, quem gostar de brincar de hominho, a gente primeiro montava a base onde ia ficar os caras, né? Então tinha um negócio de armas aqui e tal, os caminhões para aqui e tal, você montava tudo e passar um tempão para depois brincar, né? Então a brincadeira já era montar o cenário que você ia fazer, enquanto o seu amigo que ia brigar com você também montava a sua base lá. Então, e às vezes não dava nem tempo de brincar. Você ia montar a base. Então, assim, para montar um cenário assim, eu já fico salivando na frente das histórias, então, mostrar aquele quadrinho de introdução, né? Onde você mostra o cenário inteiro, onde vai acontecer. Aí é o máximo, eu acho. Tá tudo. Você passou a tratar o cenário como personagem. O roteiro, às vezes, tem isso. Olha, uma antiga escada de metal de emergência. No início era um diner e tal. O roteirista te dá referências visuais, você corre. Assim, eu sei que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Alguns eles mandam referência visual, mas todas eles sempre dizem para eu fazer o que eu quiser. Né? Estou só dando a sugestão, a não ser que realmente seja um negócio importante que tem que ser daquele jeito. Porque você mencionou a última cena que a gente vai ver, que era do trem e tem um letreiro, então tinha umas coisas, mas não tinha nenhuma referência junto. Normalmente não. Assim, aí depende do roteirista mesmo. Quem é que não gosta de desenhar Bacon? Bacon é um negócio clássico de cinema no ar, né? De Will Eisner de novo, aqui, as escadas de incêndio. Tudo aí você pode. O clássico, o cara encostado no beco, olhando alguma coisa, com a luz vindo de baixo. E aquela sirene, né? Novamente aquele negócio de manter a câmera e a ação acontecendo lá atrás. Hold the angle, e aí vai mostrando os caras chegando perto. Eu tenho que dar uma pausa para falar. Não sei se vocês assistiram Roma, de aqueles mexicanos, esqueci o nome. Afonso Cuarón. Meu Deus do céu, aquilo é uma aula de quadrinhos, de cinema, de tudo, assim. Como o Will Eisner fazia, uma cena aqui em primeiro plano, uma outra coisa acontecendo e outra coisa lá atrás na janela. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Que coisa maravilhosa. Pronto, parei, agora E Hitchcock também, né? Hitchcock também. O Janela Indiscreta, o Festim Diabólico. Tudo é narrativo. John Ford, ele controla até o vento.
que aí a parte de composição, dele fazer aquela composição maravilhosa com os personagens falando, e até o vento onde leva o pano, parece que é controlado por ele. Bom, no quadrinho eu posso controlar isso, né? E aí a gente continua, lógico que a gente é quebrado por um anúncio, mas aqui você tem essa quebra de plano longe, plano curto, uma ação paralela acontecendo. Isso é na minha cozinha. Isso não é na minha cozinha. Um filtro, cara. Um filtro. Como é que um filtro desse? Só podia ser filtro de barro, né? Para ser no interior dos Estados Unidos. Então, é outra coisa. Eu uso muito referência fotográfica de mim mesmo e de quem está me visitando na hora. Então, a gente faz uma sessão de fotos para, por exemplo, essa faca, eu botei lá em cima do negócio de secar trato, aí tirei a foto, pego a minha luminária lá, enfio na tomada, boto a luz que eu quero. Tudo isso é divertido, menos para quem está sendo fotografado, quem está fotografando e eu posando. A minha esposa, quando ia posar, ela sempre fazia, agora tu faz uma pose e tu andando. Aí lá ia ela posa. Mudar a mão dela, aí pegar a mão dela assim, ela faz a mão aberta, ela, pá! Aí lá eu pego a dobrar um dedinho dela, dobrar tudo cada um. Tá. Aí acho que é por isso que eu estou no terceiro casamento. Miller, Will Eisner, silhueta, além de ser fácil de desenhar, né? Você acaba no instante. Você manda isso na silhueta pintada de preto ou você também larga isso pro pobre no João Canola da vez? Não. Eu faço tudo, eu não deixo colores fazer nada. Assim, se eu puder fazer tudo. Então eu acho o máximo isso. E é bom demais desenhar. Dá um efeito fantástico. Aí aqui a gente tem plot twist, porque a mulher não é mulher. O manequim. Sim, é verdade. E então, aí eu adoro também essas projeções de persiana. E além da volume, né? Você sai cobrindo metade da cara. Muito bom. Ok. E aí eu tenho um monte de influência, né? Não é só Will Eisner, aí tem Bernie Wrightson nas dobras de roupa. Que Bernie Wrightson também era influenciado por Will Eisner, Bollywood, o Will Eisner, tudo também. O Bollywood também fez uns fantasmas de espíritos. Então, essas mudança para close-up, depois, isso aqui eu adoro também, espaço negativo, deixar isso aqui. Eu brigo comigo mesmo para espaço negativo, porque como eu sou cria de Neal Adams também, Neal Adams sempre focava em corpo, né? Blá, blá. Eu me sinto culpado quando eu não preencho um espaço negativo. Eu acho que eu tenho que preencher tudo, senão eu estou sendo desejo preguiçoso. Tem que respirar. Fazer essa já fiz muita persiana e tudo mais. Esse aqui é o parte que está dentro. Queimou a lâmpada. Então eu me obrigo a fazer isso porque fica muito bom esse efeito. Quem é mestre nisso é aquele que fez Frank Quitely. Meu Deus do céu. Quitely, né? Ele deixa um espação assim e está preenchido com nada. Você sente que está preenchido e não tem nada lá. Mas ele puxa para o lado assim. Caramba, outro também bom nisso é Eduardo Risso. Eduardo Risso, meu Deus do céu. Eu já disse isso uma vez, eu tentei estudar ele, porque eu sempre, quando eu gosto do cara, eu estudo, tento descobrir. E eu desisti porque eu parei, porque eu não consegui, porque é muita informação, muita solução gráfica e tal. Mas eu tenho muita influência dele também. E aí a gente chega na página que ele sugeriu, né? Que a posição dele está próxima, quer dizer, um olhando um trem e ele olhando um vagão de carga. E sou eu sentado em algum lugar lá em casa, minha esposa tirando a foto, uma luminária aqui, por exemplo. Isso aqui também é você. Tudo, só que aí eu pego e estico minha cabeça. Eu já posei como Hulk também. Por isso que você malha. Eu já posei como mulher também. Minha mulher não estava conseguindo fazer a pose, eu vou lá. Eu não te falei isso, meu filho que desenha, ele vê você posando, e aí ele também, pai, tira uma foto para eu fazer. Você está já inspirando uma novíssima geração de artistas.
Olha ali, 000. Olha ali. Eita, acabou, foi. Tá, passou rápido. Senhoras e senhores, homenageado.